Sejam todos muito bem-vindos para mais um Dedo de Prosa. Bora comigo? Oi, gente! Olha eu aqui de novo e é um prazer novamente estar aqui para compartilhar mais uma história com vocês. Bom, compartilhe esse vídeo já pedindo. Curte aí, que vai valer muito a pena, e eu deixo aqui o meu muito obrigada. Bom, a história de hoje é de uma pessoa que para mim é muito especial. Você tem amigos? Aposto que sim. E é difícil no mundo de hoje a gente falar sobre amizade, não é? São tantas decepções, entre outras coisas, mas eu posso dizer que eu tenho amigos. E esse espaço no qual eu estou não é em minha casa, e sim na casa dessa minha amiga, que eu já conheço, mas que vocês vão saber um pouquinho da história dela. E eu vou chamar ela agora neste momento. O nome dela é Marcilane. Marcilane, chega mais pra gente compartilhar um pouquinho da sua história. Oi, Marcilane. Oi. Essa daqui, pessoal, é a Marcilane. Mas ela é uma pessoa muito chique. Ela gosta de ser tratada por Márcia. Então, eu vou chamá-la o tempo todo aqui de Márcia, mesmo porque esse é o nome de contato, sabe? De amizade. Mas para que vocês entendam. Márcia, muito obrigada por você compartilhar a sua história aqui. De nada. Nós sempre temos histórias, né? Bastante. Muitas histórias. E aí, Márcia, o que eu quero te perguntar, a pergunta número 1, é assim: quem era a Márcia no início de toda uma história? O que a Márcia fazia, como ela era? Mas aí você pode resumir, tá bom? Quem era a Márcia? A Márcia, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. A Márcia era bem bagunceira, bem da cabeça, bem virada. Vamos se dizer, não tinha um pingo de juízo. Mas com o passar do tempo, as coisas mudaram bastante. Mas gostava muito de sair de segunda a segunda, não tinha dia, não tinha hora, não tinha muita responsabilidade com as coisas. Aí foram com as porradas da vida que a coisa teve que mudar. Ou se aprende por amor ou pela dor, né? Então, eu acho que nessa época foi pela dor. Poxa vida, eu já ouvi muito isso, sabe, pessoal? O meu pai, que hoje é falecido, ele dizia muito isso. Que em muitos casos de nossas vidas, ou a gente vai pelo amor ou vai pela dor. Aqui está o relato da Márcia. E assim como vocês que estão aí, que eu não sei qual é a sua personalidade, eu não conheço o seu estilo de vida, mas será que você se encaixa nessa história da Márcia? Será? E aí, se você ainda está nesse estilo de vida, sabe, sem uma perspectiva talvez, né, sem vontade de viver o melhor ou buscar o melhor para você, que tal parar e pensar um pouco? Hoje eu conheço a Márcia totalmente diferente, totalmente fora desse mundo no qual ela citou. E eu quero saber da Márcia agora, eu tenho certeza que vocês também querem saber. Márcia, o que te fez mudar? Qual foi a mudança, o que aconteceu para você ou com você? E como que é a Márcia agora? Primeiro, o que foi que aconteceu para que você deixasse essa sua vida bagunçada e, sei lá, e para vocês, qual é a diferença da Márcia de antes para a Márcia agora? Você pode contar para nós? Posso. Nós tivemos uma programação há pouco tempo atrás, o Start, né? E como a gente já ouviu falar, eu já tive vários starts. E foi uma situação bem delicada que nós passamos, eu e o Luiz. Ninguém sabe. Agora vocês vão acabar sabendo.
eu e o Luiz fomos ameaçados de morte no local onde a gente morava, que é na região sul. Então ficou uma situação bem complicada. O Luiz era pequeno, doente, estava doente. O traficante queria que a gente vivesse da maneira deles. E a gente teve que sair às pressas do apartamento que eles ameaçaram a mim e a ele. Enfim, eu sei que nesse meio tempo vim parar no Boa Vista. E sempre vendo de frente a igreja, morando bem à frente, vendo aquele povo animado, conversador, e papo daqui, papo dali, o Luiz se interessou de conhecer. Foi um convite da família do José Luiz, que a gente conhece como Jossa. Uhum. E aí o Luiz foi, ele foi uma, foi duas, a terceira vez, eu, mãe, vamos? A Jaqueline veio abraçada com o pai. Mas a gente queria fazer um convite para você ir na igreja junto com a gente. Eu vou. E aí foi, no sábado seguinte eu estive na igreja. E como de fato, de lá para cá, não saí, tinha uma vontade enorme de estar ali para ver, a curiosidade desperta na gente, pode ser que falem que não, mas desperta. E acabei sendo muito bem recebida. Onde eu me decidi a batizar, terminar o estudo que eu havia começado, decidi me batizar. Ele na época ainda não podia, mas com o tempo conseguiu se batizar também. E assim, não me arrependo, sou muito grata a Deus pela mudança. Sei que tem muito o que mudar, muito. Mas não me arrependo de ter ido para a igreja, de ter conhecido a palavra. E assim, fui muito bem recebida, muito bem acolhida por todos. Inclusive, assim, ganhei muitos amigos. Uma delas é você, que está aqui junto comigo, teu esposo, algumas pessoas que eu posso dizer que são os meus amigos. Que bom. Tenho carinho por todos, todos, todos. Que bom. Mas sou feliz, agradeço a Deus. E mediante essas mudanças todas, Deus tem dado provas todas as vezes que Ele não me desamparou. Ele salvou o Luiz de um engasgamento, salvou a gente dessa situação, me libertou de uma infecção de urina, me libertou de nódulos e cistos nos seios. Então, Silvia, eu posso dizer que a luta é grande, mas a gente não pode desanimar. Vocês entendem? O nome desse canal, Jesus e Eu, é porque assim, sem Jesus, o eu não é nada. E quando a gente traz Jesus para nós, vale muito a pena. Porque quando a gente fala Jesus e eu, quando eu especificamente falo Jesus e eu, é exatamente nesse contexto, sabe? Nessa história que é fascinante, essa história que é legal, um testemunho belíssimo aqui da Márcia, né? Poxa, quem é que poderia resgatar ela de um buraco, vamos dizer assim? Como é que o filho dela, né, poderia se livrar de um engasgamento onde histórias reais traz morte, traz histórias, né, apontando por essa fatalidade, que pode não ser nada, mas é tudo. Então, assim, essa história da Márcia, né, quando ela conta que ela viu igreja e tudo mais, eu lembro dessa fase dela. E assim, era bem pertinho, a igreja aqui e a casa onde ela morava aqui embaixo. Então ela tinha toda a visão lá de cima. E aos poucos a gente foi orando, o menininho dela foi chegando também. Entendam uma coisa, nós não estamos aqui falando sobre placas de igreja. Nós estamos aqui falando sobre a existência do Criador para nós. E quando a gente tem esse olhar e tem esse pensamento de que nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós somos. Eu, Silvia, sou totalmente dependente dele.
A minha vida sem ele era uma escuridão e era como a Márcia está dizendo aqui. Você faz tudo e ao mesmo tempo você não faz nada. Por quê? Porque não tem valor, sabe? Não está sendo assim abençoado, entendem? É mais ou menos isso. Mas aí, hoje, Márcia, eu sei, todos os vídeos que eu faço, sabe? Colocando aqui no canal, eu faço como você, que está aqui em suas mãos. Se você quiser até mostrar para os nossos amigos, olha só. Essa aqui é o principal, que é a palavra de Deus. É o nosso verdadeiro livro de cabeceira, né, Sil? Sim, aqui é a nossa alimentação, aqui é a nossa respiração, sabe? E a Márcia, ela tem um verso para dizer para nós. E se você tiver vontade, futuramente anote, sabe? Essa passagem que no qual ela vai ler agora. O porquê que esse verso para você é importante, Márcia? É um dos versos que fala sobre curas, onde Jesus sempre esteve presente na minha vida e me curando sempre, sempre cuidando de mim. Amém. Antes de você ler, você quer dizer para nós onde é que está? Qual é o livro que você vai ler a passagem, por favor? Está em Mateus 4, no versículo 23 e 24, que diz o seguinte: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando de todo tipo de doença e enfermidade entre o povo. E a sua fama percorreu por toda a Síria. Trouxeram-lhe, então, todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Amém por isso. Vocês entendem que essa palavra, ela quer nos trazer o conforto de que não importa o que você está passando, também não importa o tamanho do que você vai passar. Não sei se é uma enfermidade, se é um desemprego, não sei. Mas diante ao que você está passando que não é legal para você, ou que de uma certa forma você esteja sofrendo, essas palavras aqui que a Márcia acabou de ler, ela significa que o Salvador, ele cura. Porque aqui está falando de Jesus na sinagoga. E quantas histórias e relatos bíblicos vêm falando sobre a cura, sobre a libertação. E nada mais do que o bom e o melhor exemplo que Jesus deixou para nós nessa terra. Não simplesmente deixou, como ele fez, não é? Verdade. Ele praticou. Isso aqui são histórias reais. A gente fala da Bíblia, infelizmente algumas pessoas não dão importância a ela. Mas se você aceitar o desafio agora de poder ter uma Bíblia em sua casa e de você orar e folhear essa Bíblia, eu tenho certeza que Deus vai falar com você através dela. Aqui está o testemunho da Márcia. Bacana, né? Eu gostei demais. Poxa vida, Márcia, sinceramente, é muito gostoso de ouvir, sabe, os testemunhos. Eu acredito que durante essa fase que você conviveu tudo isso, é muito difícil. Porque hoje, graças a Deus, você está bem. Deus cuidou de você de uma certa forma que chega a ser um momento da vida da gente que a gente para e fala assim, opa, eu tenho que enxergar e aceitar que Deus esteve cuidando de mim. Com certeza. Né? E hoje você enxerga isso. Poxa, é uma mudança radical na vida da gente. Bastante, né? Silvia, bastante. Radical, não é? Mas não me arrependo dessa Eu tenho mudança. certeza que não. Porque quando a mudança ela é divina, a gente não precisa ter arrependimentos. Mas quando a nossa mudança é por nós mesmos, assim, sabe? De querer escolher, de querer fazer as coisas ao nosso modo, isso não é legal, porque não termina bem. Então, Márcia, neste momento eu quero te agradecer muito por esse testemunho, por essa sua colaboração, essa sua participação ilustre, né, nesse humilde canal.
Então, assim, eu estou muito feliz, viu? Por você estar bem também. Obrigada por sua amizade. Nós temos aí histórias, né? Pra contar, que não vai ser hoje, senão vocês não vão nem dar conta de assistir, não é? Mas, assim, eu e a Márcia, a gente tem uma amizade de 5 anos ou mais. 6 anos. Ó, acertei, quase acertei, hein? De 6 anos. E eu venho acompanhando, assim, o estágio da vida dela, não só dela, como do filho dela, Luiz, também, que tá por trás das câmeras aí, nos ajudando com o tempo, com tudo. Quem sabe futuramente ele não venha contar a história dele, hein? Já tô desafiando aí o Luiz. Ele tá aí atrás sorrindo, sabe? Mas um dia vocês vão ver ele aqui também. Mas assim, eu agradeço muito a vocês de coração. E o que eu quero pedir para vocês é o seguinte: compartilha, tá? Porque às vezes é bom para você e também pode ser melhor ainda para os outros, né? Que a gente encontra esse meio, esse caminho de estar falando sobre a palavra de Deus. E assim, é essencial, não tem outro meio. Não adianta a gente buscar felicidade se a gente não procurar o dono da felicidade, sabe? Então, uma mudança, ela tem que acontecer a partir do momento que nós permitimos com que Deus faça parte da nossa vida, porque é Ele que dá aquela reviravolta, é Ele que muda, Ele que tira todas as coisas ruins, não é, Márcia? Com certeza. Então, nós vamos ficar por aqui, tá bom? Agradeço, já pedi, né? O meu muito obrigada mesmo. Marcilaine versus Márcia. Você quer deixar algum recadinho para os nossos amigos aqui que vai nos ouvir? Fica à vontade para a gente finalizar. Como a Silvia mesmo já falou, sou muito grata a Deus por Deus ter cuidado de mim esse tempo todo. E mediante as lutas, que não são poucas, eu venho enfrentando uma separação, mas eu tenho certeza que mesmo diante das doenças, dos problemas, que Deus está junto comigo o tempo todo. Tinha todos os motivos para desanimar, para me desesperar, mas não. Eu sei que Deus está do meu lado, está cuidando e Ele vai fazer o que é melhor para mim. Então eu só tenho que agradecer, em primeiro lugar, a Deus. Passem a fazer o livro, a Bíblia, como seu livro de cabeceira, que é o melhor remédio que você tem para todos os dias. E sempre orem, peçam sempre a orientação de Deus, que Deus vai mostrar o melhor caminho para todos. E no tempo dele, não no nosso. Então eu agradeço a Silvia pelo convite, adorei fazer isso, contar um pouco da minha vida para todos vocês. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada. Gente, obrigada, gratidão sempre e até a próxima. Tchau.